O segredo da fé forte. Hábitos que ninguém vê. Hoje você vai descobrir como a rotina escondida cria gente firme. Fique comigo e veja passos práticos para alinhar vida e fé. Fundação no cotidiano. A vida de fé amadurece quando os gestos simples deixam de ser improviso e se tornam compromisso responsável. O que parece pequeno sustenta o que é grande, como raízes que ninguém vê e que mantêm a árvore firme quando o vento chega. Começa cedo, quando a pessoa decide abrir espaço para escutar em silêncio, não como fuga da realidade, mas como ajuste de rota do coração. Essa escuta se confirma na leitura atenta das Escrituras, com respeito ao contexto, procurando entender quem escreveu, para quem escreveu e por que aquela mensagem faz sentido hoje. Não é leitura apressada, é trato honesto com o texto sagrado, com lápis na mão, perguntas claras e disposição para mudar de caminho caso o ensino corrija velhos hábitos. Uma leitura assim ilumina escolhas práticas, desde como se usa o tempo até como se cuida da família, do trabalho e do descanso. Cada rotina diária vira campo de treinamento do caráter, onde a pessoa aprende a dizer não ao impulso e sim à obediência, lembrando que firmeza não nasce de emoção passageira, nasce de hábitos que se repetem até moldar o interior. Quando a igreja local se reúne, esse processo encontra a comunidade que sustenta, examina e encoraja. Ninguém cresce isolado, por isso a convivência com outros discípulos serve de espelho e de proteção. Ali se aprende a prestar contas de maneira saudável, sem humilhação, com franqueza e calor humano, e se descobre que a santidade prática floresce na correção mútua e no serviço simples que quase ninguém nota. O ensino recebidos nas reuniões de fé não é teoria descartável, ele se transforma em atitudes verificáveis ao longo da semana. Surge mais paciência no trânsito, mais cuidado com a palavra dada, mais zelo na administração do dinheiro, mais honestidade na hora de admitir erros, mais generosidade quando aparece uma necessidade real diante dos olhos. Cada pequena fidelidade abre espaço para a próxima, e o coração aprende a preferir o bem ainda que ninguém esteja olhando. Esse caminho não dispensa momentos de silêncio diante de Deus, porém vai além do momento, porque a meta é integrar tudo: trabalho, estudo, tarefas de casa, descanso, amizade, em uma vida inteira voltada ao Senhor. Assim a esperança deixa de ser slogan motivacional e vira postura que sustenta os dias bons e os dias difíceis. Há dias em que a vontade falha e a fadiga domina, então a disciplina salva a pessoa de se perder no improviso. Há dias em que o ânimo transborda, então a mesma disciplina impede a soberba de tomar o volante. Diante das tentações, o discípulo que já treinou os sentidos pelo exercício da obediência reconhece atalhos que só parecem mais fáceis, e escolhe o caminho estreito que produz vida. Quando tropeça, não esconde a queda nem fabrica justificativa piedosa, procura ajuda madura, confessa sem rodeio, recomeça com humildade e aprende com o tombo. A unidade entre fé e vida também passa pela mesa, onde se pratica hospitalidade verdadeira. Convidar para comer, ouvir histórias, repartir o pão e as responsabilidades cria laços que desafiam o egoísmo e abrem janelas de transformação. Na ceia do Senhor, que muitas comunidades celebram, a memória do sacrifício de Cristo reorienta prioridades e derruba muros. Uma espiritualidade robusta é mais que emoção de evento, é a obediência cotidiana que trata contas em dia como ato de fidelidade, mensagens enviadas com respeito como expressão de amor, decisões financeiras tomadas com prudência como culto racional. Essa visão cura o coração do performar para receber aplauso, pois desloca a atenção para a audiência que importa, Deus que vem secreto e transforma no secreto. Com o tempo, essa prática contínua escreve no corpo hábitos santos, retidão que não depende do clima, coragem que não se alimenta de plateia, alegria que nasce do senso de propósito e da certeza de que a graça sustenta a jornada inteira. Assim a fundação fica sólida, a casa suporta temporais e a luz que começou discreta passa a iluminar outros que buscam direção. Discernimento que guia escolhas. Quem acompanha a história bíblica percebe uma linha que une criação, queda, promessa, redenção e esperança futura. Essa linha ajuda a interpretar as encruzilhadas do presente, porque situa cada decisão no mapa grande do que Deus está fazendo no mundo. Discernir não é adivinhar o amanhã, é avaliar o hoje com sabedoria, lembrando que todo impulso tem consequência e que a liberdade cristã floresce quando serve ao bem do próximo. Por isso, o coração precisa de filtros claros. Antes de aceitar uma proposta de trabalho, a pessoa pergunta se aquilo vai exigir mentiras sutis, se vai esmagar o tempo da família, se vai alimentar vaidade que escraviza. Antes de compartilhar uma opinião na rede social,
Avalia se a postagem edifica, se traz verdade verificável, se respeita a dignidade de quem pensa diferente. Antes de firmar um compromisso financeiro, calcula cenários, evita dívidas impensadas e lembra que generosidade responsável nasce de planejamento. Em casa, o mesmo discernimento reorganiza hábitos, porque ninguém pratica amor de modo automático. O serviço silencioso, lavar louça, varrer a sala, buscar alguém no trabalho, se transforma em teologia viva que prega sem microfone. Em comunidade, o discernimento se fortalece por meio de conselhos maduros, pessoas que conhecem escritura e vida, que sabem ouvir com paciência e falar com firmeza tratada pela graça. Quando surgem temas sensíveis, como disciplina de membros ou conflitos entre equipes, duas perspectivas costumam aparecer. Alguns defendem correção imediata para evitar escândalo público, outros pedem processos mais longos de acompanhamento pessoal. O caminho saudável reconhece o valor da verdade e o valor da misericórdia, recusa encobrir pecados, recusa transformar a disciplina em espetáculo e busca restauração real, com limites claros e metas praticáveis. Esse equilíbrio se sustenta quando liderança local explica fundamentos, abre espaço para perguntas sinceras e presta contas com humildade e precisão. Discernir também significa enxergar a cidade como campo de missão cotidiana. O trabalhador que administra uma loja pratica justiça quando paga o salário na data, quando não manipula medidas, quando atende o cliente difícil com paciência e firmeza. A gestora que coordena equipes expressa fé quando organiza processos que protegem os menos experientes, quando dá feedback honesto que corrige sem esmagar, quando reconhece méritos sem favoritismo. O estudante que cuida do próprio cronograma vive fidelidade quando não cola, quando estuda com método, quando ajuda colegas sem zombar de quem tem mais dificuldade. Discernimento também ilumina limites do descanso e do consumo de conteúdo. Examinar o que se vê e se ouve, decidir horários e evitar maratonas que drenam energia na véspera do trabalho configura sabedoria aplicada. Esse olhar limpo nasce da convicção de que o corpo importa, a mente importa, o olho importa, e que a vida toda é lugar de culto racional, inclusive como se usa celular e internet. Por fim, discernir exige coragem para nadar contra a corrente. Em épocas de slogans fáceis, o discípulo sério prefere o custo da verdade ao prazer da aprovação imediata. Ele escolhe falar com calma quando o ambiente inflama, escolhe esperar dados antes de opinar, escolhe pedir perdão quando erra. Essa postura cria segurança ao redor, pois pessoas previsíveis e sinceras se tornam referência em tempos de confusão. A luz que nasce de uma vida coerente aponta caminhos mesmo quando ninguém aplaude. O foco está sempre no que honra Cristo e beneficia o próximo. A coerência se prova em longa duração, por isso planejar metas anuais, revisar hábitos mensais e acertar a rota semanal ajuda a manter o norte. Cada marcação vira testemunho manso de que a graça não é desculpa para descuido, é força para uma vida íntegra. Assim o discernimento amadurece, e a liberdade deixa de ser bandeira para virar serviço que cura feridas e reconstrói relações quebradas. Quando a mente aprende a pesar motivos e efeitos, a paz se estabelece. Serviço que testemunha a esperança. A fé cresce quando o amor se torna visível em obras concretas que tocam necessidades reais. Em muitos bairros há famílias com geladeira vazia, idosos com consultas marcadas sem companhia, crianças precisando de reforço escolar, jovens sem referência de adultos confiáveis. A igreja local pode mapear essas dores com cuidado, conversar com lideranças de rua, escolas e postos de saúde, e construir respostas sustentáveis. Começa pequeno, uma rede de cestas básicas bem planejada, aulas de apoio com material simples, mutirões de reforma para casas com risco, rodas de conversa sobre prevenção de violência. O objetivo não é autopromoção, é dignidade para quem sofre. Cada iniciativa deve prestar contas, registrar gastos, medir resultados, ouvir a comunidade e ajustar rotas sempre que necessário. Quando a ajuda se torna rotina bem organizada, a confiança aumenta e portas se abrem para parceria com outras instituições. Trabalho social sério exige governança, regras claras de uso do dinheiro, políticas de proteção a menores, canais de denúncia e avaliação externa. Não se trata de copiar modelos estrangeiros sem adaptação, trata de aprender com boas práticas e aplicar com sensibilidade local. Servir ao próximo afina a consciência e desmonta a fantasia de que maturidade espiritual se prova em discursos. Quem carrega sacolas, quem escuta relatos de dor, quem visita leitos, aprende a medir palavras, aprende a dar tempo, aprende a renunciar privilégios.
O voluntário que doa 2 horas por semana entende que constância vale mais que ações heróicas. Ele não precisa estar em todas as frentes, precisa ser fiel na frente em que foi colocado. Quando cansar, pede reforço, divide a carga, busca descanso responsável e volta com ânimo renovado. Essa cadência protege o grupo contra a queima emocional e contra a tentação de transformar pessoas em números. Em todo momento, o anúncio da esperança caminha junto com a prática do bem. A mensagem central não promete vida sem dor, promete sentido na dor e redenção real que já começou e será plena no tempo de Deus. Por isso, comunidades saudáveis investem em discipulado paciente, encontros pequenos, leitura bíblica orientada e cuidado pessoal. Nesse ambiente, pecadores arrependidos deixam a capa da culpa e vestem a alegria de recomeçar. Feridos por injustiça encontram proteção e justiça prática. Jovens descobrem mentores que ensinam ofício e ética de trabalho, viúvas recebem apoio na documentação e nas contas, casais aprendem a resolver conflitos com escuta e compromisso. O testemunho se espalha quando contratos são assinados com honestidade, quando fornecedores são pagos em dia, quando promessas são cumpridas sem empurrar responsabilidades para outros. No longo prazo, obras de misericórdia e retidão pública costuram a cidade e reduzem tensões. Projetos locais podem trabalhar com conselhos tutelares, órgãos de saúde e escolas para prevenir abandono, abuso e evasão. Se a curva cai, ajusta-se método. Se a fila cresce, planeja-se expansão. Se o dinheiro falta, busca-se parceria. A fé inteligente encara números com lucidez e confia em Deus sem terceirizar responsabilidade. Essa maturidade também aparece na forma como se lida com críticas. Nem toda acusação é injusta. Em vez de reagir com agressividade, vale abrir espaço para ouvir, corrigir o que precisa, explicar o que estiver bem feito e seguir adiante com serenidade. Em momentos de crise, como enchentes ou epidemias, comunidades treinadas conseguem responder rápido com listas de contatos, logística definida e funções claras. A experiência acumulada em tempos calmos prepara o corpo para tempos severos. Enquanto a cidade observa, a esperança ganha solidez, porque deixou de ser discurso e virou cuidado tangível. Quando valores firmes encontram organização responsável, o cuidado avança sem perder o coração.